Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Hoje com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá. Minha cidade. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores da Rádio Cidade. A gente novamente falando de política aqui no Manhã Cidade, né? O que é que a gente destaca hoje, professor? Olha, tem muitas coisas acontecendo e de movimentações para a eleição na Assembleia Legislativa, né? Principalmente. Quem é que vai ser? O Álvaro Porto, né, ele ganhou, é um dos candidatos, né, contra o Antônio Moraes, e ele ganhou um reforço de peso que toda a bancada do PSDB se reuniu em torno dele. O partido está unido, né, vai fazer uma frente unida e lançando ele, apoiando ele como candidato. Isso é importante porque o apoio do partido é o primeiro passo para você poder pleitear, né, os cargos, enfim, conseguir ir com força para a eleição. Mas do outro lado tem também uma questão importante, o PP, porque o que o PP fez? A bancada da Assembleia Legislativa, né, do PP, garantiu o apoio a Raquel Lira. E é do PP que vem o adversário do Álvaro Porto, que é o Antônio Moraes. Então, o que você tem aí? No final das contas, o governo Raquel Lira está ganhando força, né, na Assembleia, né, para evitar talvez algum atropelo, enfim, os partidos estão se organizando, mas o PP vir para a base de apoio e dizer que não é independente, não é oposição, ao contrário, o PP apoia a Raquel Lira lá na Assembleia Legislativa. Isso é um reforço forte. E também porque o PP tem Eduardo da Fonte e Lula da Fonte, pai e filhos, na Câmara Federal, né? E é o partido que tinha a presidência da Assembleia até Heriberto Medeiros sair, né, e ir para o PSB para disputar a eleição de federal. Então, o PP é um reforço fundamental, né, para a governabilidade da Raquel Lira. Então, deve... Para onde ela vai, né? Sim, se ela deve... Ela vai contemporizar. Ela muito provavelmente vai deixar, já que os partidos estão em torno dela, essa vai ser provavelmente o discurso, né? A análise vamos dialogar com todos. Ela vai dizer, olha, eu não tenho como... O executivo não vai... ocupada. O executivo não vai se meter na Assembleia, ela é um poder independente, e provavelmente o argumento é esse, porque seria criar um problema, uma aresta para ela, inclusive porque, Renata, não será apenas, a disputa não vai se dar apenas para a cabeça, para a presidência, não. Tem vários outros cargos lá, né? As secretarias, né? Vai ter disputa, vai ter bate-chapa em alguns dos cargos. E é aí onde está o segredo da discórdia, né? Para você evitar isso, ela muito provavelmente vai contemporizar. Claro que o Palácio deve ter alguns interesses ali, mas o acordo pró-governabilidade deve imperar. Se ela já fez isso desde a eleição, evitando ficar do lado do Lula, do lado do Bolsonaro, na Assembleia não deve ser muito diferente. E por que essa eleição, essa presidência é tão importante, essa discussão? A gente precisa ficar por dentro, professor. É importante, muito, muito boa pergunta, Renata, porque, veja, a Assembleia Legislativa é por onde passa todos os projetos que o governo tem interesse, né, de aprovar, tudo que o governo for fazer, inclusive a questão do orçamento, né, é quem vota o orçamento, é quem propõe emenda, é quem propõe projeto, é quem fiscaliza o governo, e o presidente da casa é quem propõe a pauta. Então, por exemplo, se a pauta são os temas, se chega um tema lá e o presidente põe na gaveta, não vai para discussão em plenário, em comissões, fica ali meio que travado. Ou seja, se esse presidente é aliado ao governo, ao poder executivo, ao Palácio do Campo das Princesas, o Palácio dorme mais tranquilo, né? Quem está no Palácio dorme mais tranquilo. Se esse presidente, por algum evento, for oposicionista, dará dor de cabeça, né, ao governo. Então, esse é uma posição muito importante. Além do mais, a mesa inteira também é importante porque ela dirige alguns trabalhos. Dirige os trabalhos da casa, né? E lembre-se que a Assembleia é um orçamento, tirando o Recife, Jaboatão, ela é o maior orçamento do Estado, né? Tá? A Assembleia Legislativa, ela tem um poder também orçamentário e é um poder muito importante para a aprovação de todas as medidas que o governo tem interesse.
Por isso que dia 1 de fevereiro, quando eles tomarem posse, né, lembrar que a legislatura, a próxima legislatura entra dia 1 de fevereiro. Um mês depois que o governador assume. Né? Exato. Nesse dia tem a eleição da mesa inteira. E aí o governo joga o jogo de 2023 e 2024 olhando para a composição que vai sair dessa eleição. Por isso que o governo vai dizer, eu não me meto, mas é óbvio que vai ter acordo de bastidores. E a gente lembra também, né, para quem cobre política, muito uma discussão de vocês, como é que vai ser essa relação de Raquel, né? Porque a gente tem a Raquel prefeita, né? Como ela administrava Caruaru e como era a relação dela com os vereadores. A Assembleia é um negócio diferenciado, né? Muito, né? O pessoal ali sabe fazer uma zoada. E olha, primeiro que temos um número diferenciado. São 23 em Caruaru, serão 49 no estado. Segundo... E o presidente é o que desempata, né? Exatamente. Né? Por isso que é bom ter ele do lado. É bom ser amiguinho. O segundo ponto, como você coloca, é que a Assembleia, ela tem um poder, porque os deputados são oriundos de todas as regiões do estado. Eles são caciques políticos. Eles têm muitos prefeitos, né, ali aliados. Além do mais, vários desses deputados estaduais têm relações muito fortes com deputados federais, porque eles são eleitos em chapa. Então, isso tudo leva a uma dinâmica de poder que forma grupos políticos, e esses grupos dão dor de cabeça, porque são grupos que dominam regiões do estado inteira, né? Você pega, imagina o Silvio Costa Filho, que é deputado federal, que tem o irmão dele, João Paulo Costa. Olha, os prefeitos se agrupam ali em torno desses dois, só para dar um exemplo, né? E como isso cria, imagina você conseguir votar contra um governo, enfim, fazer algum movimento na Assembleia, você criará dificuldades para esse governador. Então, eles não são como os vereadores, porque o município é sempre restrito, tá? Ela agora está lidando com deputados estaduais e federais, e ao mesmo tempo com os prefeitos, porque os prefeitos lidam com esses deputados para conseguir chegar no próprio governador. É óbvio, para a maioria dos prefeitos é mais fácil chegar no seu deputado do que chegar direto ao governador. Sim. E aí, por isso que dá muito peso político ao papel do deputado estadual. Que, claro, também depende um pouco do executivo. Eles também não... óbvio que eles não vão diminuir o poder do governador ou da governadora, mas... a relação política é diferente, porque são chefes de grupos políticos ou representantes importantes de regiões inteiras do estado. Muito bem. 10 horas e 16 minutos. Vamos de WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9988099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, professor. O Rodrigo Melo está aqui perguntando. Professor Marco Aurélio, e a oposição tem chance? Só o PSB são 13 deputados. Não tem. Para a presidência da casa, não tem. Tanto o Antônio Moraes, que está no PP, quanto o Álvaro Porto, que é do próprio partido de Raquel, eles já são governistas. E para o Antônio Moraes foi importante o PP se pronunciar em favor dela. A oposição não deve ter pretensões na presidência da casa agora, mas nos outros cargos da secretaria, sim. O PSB provavelmente deve ter algum desses cargos por causa do tamanho, da proporcionalidade do partido na casa. E também porque o que a gente ocorre, Rodrigo? A gente também ainda não sabe exatamente como vai ser e quanto é o tamanho da oposição, sabe, Renata? Não dá ainda para saber por quê. Porque os partidos ainda não se decidiram como vão fazer isso. Tem muito partido esperando, né, o que a Raquel vai fazer, dando aquele tempo de 100 dias, outros 6 meses. Então, não tá meio turvo isso aí. Agora, cargos de partidos que PSB, PT lá na mesa é muito provável por causa da proporcionalidade. Mas vai fazer uma zoadinha, né? Depois, olha, eu acho o seguinte, eles vão fazer essa votação, vão se organizar entre eles em alguns cargos, mas depois que o governo começa a trabalhar mesmo, aí sim, você vai ver que vai despontar, até porque a oposição está meio que sem líder, né? A Marília Reis já se movimentou um pouco, mas vem de 2 derrotas, que ela perdeu para o Recife, perdeu agora para o Estado. Tem o pessoal pró-Lula que vai também tentar começar a se reorganizar, e eu falo
do PT, e tem o PSB que não quer perder Recife, e como é que vai ser o tratamento do PSB na Assembleia com Raquel lá? Então, esse é um jogo que a gente só vai ver jogado, digamos assim, da Semana Santa em diante, do São João em diante. E ver como a própria Raquel vai receber isso naquele uso da tribuna ali, né? Porque... Quando começaram os ataques, é que a gente vai sentir... Ela está acostumada com isso, porque aqui é uma realidade, a gente lembra sempre, né? Com maioria, foi reeleita aí tranquilamente, né? Sempre teve os vereadores apoiando baixa a oposição. Tanto que ela não tinha nem líder, né? Não tinha nem líder do governo. Não tinha necessidade. Exatamente. O governo dela não sentiu necessidade. Então o cenário é outro, né? Muito diferente. Tem que preparar o lombo. Tem, porque vai ter esse momento, né? Até respondendo ao Rodrigo, esse momento vai chegar, mas dificilmente é agora. Veja que o único que votou contra ela, por exemplo, na indicação da Thalita Figueiredo foi que Zé Queiroz, que nem a gente tá já sabe mais, o motivo também, né? Nem vai estar. Nem tá lá. Então, há alguns elementos que ainda indicam que o lombo, como você disse, prepara as costas, o lombo vai vir, mas não agora, né? Tipo, vamos aguardar, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Para ver como é que a gente... Isso. Como a gente dança. Isso. Professor, cidade de entrevista hoje, quem é? Olha, a cidade de entrevista hoje vai ser muito interessante. Vem o Paulinho de Devar, que é vereador em Bonito, né? Tá no meio de uma digamos assim, uma confusão lá, porque ele foi eleito para presidente da casa, mas a justiça, né, foi acionada pela oposição a ele, né? E aí ele tá ele vai explicar um pouquinho como é que tá essa situação. Porque, veja, ele é oposição ao Gustavo Adolfo, que é o prefeito da cidade, venceu a eleição para a Câmara, mas aí a situação começou a entrar na justiça, retirou o cargo, voltou, enfim. É uma discussão bem interessante. A gente vai saber o que está ocorrendo na Câmara e na política da cidade de Bonito. Muito bem. Obrigada, professor, mais uma vez. E lembrando aqui, tá, que daqui a pouco eu leio a mensagem do Rogério, que não é envolvendo política, porque a gente deixa essas mensagens agora de 10h20, para esse momento da política. Mas na virada do próximo bloco eu leio aqui, todo mundo, tá bom? Deusinho também, pessoal falando principalmente das marcações de consulta aqui da Prefeitura de Caruaru. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com mais manhã.